Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer vídeo junto, eu trouxe o Junior pra me ajudar a explicar pra vocês como que foi todo o processo pra trazer a nossa gatinha do Brasil aqui pra Portugal. Exatamente. É isso. Tá, bom, pra começar todo esse processo, gente, se vocês querem voar com o gatinho, com o cachorro de vocês, no dia que vocês forem vir pra Portugal, tem que fazer a documentação no mínimo 4 meses antes da tua viagem. Isso, leva no caso 4... Esses barulhos é foda, né? É foda. Mas não tem o que fazer. Leva no caso pelo menos 4 meses para ficar toda a documentação pronta, então é no mínimo 4 meses antes. A gente começou 6 meses. O primeiro passo para vocês fazerem toda essa documentação é fazer a aplicação do microchip. Microchip basicamente é uma coisinha que vai na nuca dela, que vai ter todas as informações tanto do pet quanto do dono do pet. Exatamente. Quando é feito essa documentação, vocês vão receber um certificado de microchipagem. Nesse certificado tem que ter o nome da gata, a raça, o que ela é, no caso a minha é uma felina, mas se for um cachorro, é um cachorro. Tem que ter o nome do proprietário, o número do microchip, tem que ter a data que foi aplicado e algumas informações como o CRM da veterinária. A gente deixa na descrição do vídeo tudo separadinho, certinho, o que é necessário ter constando nesse certificado de microchip, para ficar mais fácil para vocês. Depois da microchipagem feita, que vai ser feita as vacinas. As vacinas que a gente fez foi a V4, a gente pagou R$80 em 2023, né, gente? Outra vacina que é feita é a vacina da raiva. Vacina da raiva a gente pagou R$60 também em 2023. E para se precaver, a gente também fez a Fivifel Vinela, que foi R$110. E importante dizer que todas as vacinas que fizeram antes do microchip, como não está constando no microchip que fizeram essas vacinas, então vai ter que fazer de novo, porque não é considerado. Mesmo que já tenha feito a vacina da raiva antes, e ela esteja válida, como não tinha o microchip, então vai ter que fazer de novo. Então, como a Beatriz falou, a primeira coisa é o microchip e depois todas as vacinas que são necessárias. Bom, gente, depois do microchip colocado e as vacinas feitas, tem que esperar aí 30 dias para poder começar a fazer o resto do processo. Então é obrigatório esperar 30 dias depois da vacina da raiva, né? Depois desses 30 dias que vocês esperaram após a vacina da raiva, é feita a sorologia. É muito importante que a sorologia seja mandada para um laboratório credenciado pela União Europeia. No Brasil só tem 3 laboratórios, então é muito importante que vocês conversem com o veterinário de vocês, do pet de vocês, e pergunte se eles já são acostumados a fazer esse processo e se o laboratório é credenciado para poder fazer esse exame. Que é bem caro, inclusive. Exatamente. Em 2023 a gente pagou R$1.400 por pet, então assim, é um dinheiro, é um processo que não pode errar, que senão vocês vão ter que pagar de novo para ser feita a sorologia. A Beatriz vai deixar o link aqui do site oficial do MAPA, onde tem a lista de laboratório credenciado pela União Europeia. No caso, todo esse vídeo está sendo com base na União Europeia, que foi onde a gente trouxe. A gente não sabe dos outros países, a gente sabe pra cá. Depois de fazer a sorologia, tem que aguardar aí no mínimo 3 meses para poder efetuar a próxima etapa. Que no caso é o CVI. Nada mais é do que um formulário online ali, onde a gente vai anexar basicamente todas as informações, tanto da gata, quanto do voo, quanto do microchip, quanto das vacinas. Basicamente tudo é um certificado de voo internacional. Tudo que a gente tem de informação a gente vai anexar lá para poder o MAPA validar tudo isso e daí a gente continuar a poder continuar com o processo. Exatamente. Caso, né? E lembrando que todos os documentos que vocês anexarem nesse site, eles têm que ser assinados eletronicamente. Também vou deixar tudo explicadinho na descrição, o link certinho onde vocês podem assinar eletronicamente. É basicamente ter que ir no site do Gov, na parte de assinaturas, e lá anexar, vamos supor, vai anexar a fotocópia aqui do microchip. Aí a gente pega o PDF do microchip, anexa lá no assinador do .gov, ele vai assinar eletronicamente aquilo, com base no teu CPF, aí aquilo assinado a gente anexa lá no CVI, o documento assinado. Outra coisa que a gente não explicou é as datas para fazer o CVI. No caso, o CVI tem que ser feito aí entre 10 a 3 dias antes da viagem, do voo no caso. A gente
gente fez essa parte do CVI 9 dias antes. Eles podem demorar até 48 horas para responder. Basicamente, a resposta deles é que se tem alguma coisa de errado, então tu tem que anexar tudo de novo, tu tem que arrumar o que tá de errado. Então, é sempre bom que faça ali uns 9, 10 dias antes da viagem mesmo, Exatamente. Né? E se falta, vamos supor, 3 dias antes, o próprio formulário não vai deixar tu botar a data do voo para daqui a 2 dias. Então literalmente não tem como fazer, no caso, um dia antes da viagem, 2 dias antes. Tem que ser entre 10 a 3 dias. Depois que preencher todo o CVI, anexar todos os arquivos, todos eles assinados, inclusive uma declaração do viajante, que tinha no microchip o meu nome, eu tive que fazer uma declaração. Essa declaração está lá no próprio CVI, vai ter que preencher certinho, dizendo que eu, como dono, deixo a minha gatinha viajar com tal pessoa. Então, no caso, se não é você mesmo o dono que está viajando, tem que ter essa declaração anexada lá. Mas enfim, depois de anexar tudo isso, todos os arquivos do CVI, ele vai retornar, aí no máximo 48 horas, no próprio e-mail, dizendo que tem uma resposta. Se precisa alterar alguma coisa, se tiver alguma coisa errada ou não nesse formulário, ele vai pedir para alterar. Se tiver tudo ok, ele vai dar um documento, uma folhinha, tem que basicamente levar um veterinário junto com a gatinha, pode ser qualquer veterinário, que daí ele vai preencher toda a folhinha bonitinha, no caso, conforme o que pede ali. É um atestado de saúde, basicamente. Exatamente. Sim. E, gente, esse atestado de saúde, basicamente, tem tudo ali as informações que pede. Porém, a gente teve um problema na hora de embarcar pela Gol, que a Gol pediu que tivesse uma observação dizendo que o gatinho, como ele é, no caso, como o nosso gato ele é vira-lata, né, sem raça definida, a gente precisou ter essa observação ali. A gente não tinha encontrado em nenhum lugar na internet que eles exigiam essa informação. Nem mesmo ligando para a Gol antes eles falaram que exigia, foi mesmo lá na hora do embarque que exigiram. Então... E a gente teve muita sorte porque a tia do Júnior namora um veterinário, então era 4 horas da manhã, a gente estava ligando para eles poder fazer por escrito uma autorização. Foi bem complicadinho, mas no fim deu certo. Essa observação que a gente não tá falando, deixa eu procurar aqui. É que basicamente, como é sem raça definida, tem que explicar que o gato não tem mistura e não é descendente de raças brancocefálicas, uma coisa assim. Que no caso é os que tem o focinho achatado, que tem problema de respiração. Isso. Então, no caso, se o animalzinho de vocês for de fato vira-lata, não tiver uma raça definida, tem que ter essa observação ali para precaver isso, exatamente. Então pede ali na hora que o veterinário estiver fazendo o atestado de saúde, pede para ele colocar essa observação ali que tem um campo de observação. Depois desse atestado feito, a gente tem que retornar com esse atestado carimbado, bonitinho, pelo veterinário, lá no CVI, no formulário, e anexar esse atestado. Aí sim é mais 48 horas, né, para responder. O nosso caso foi bem rapidinho, responder em 24 horas mesmo, depois de anexar lá o laudo médico, no caso, já com um CVI pronto. Aí é só mesmo imprimir, levar impresso na hora da viagem. Porém, o nosso teve um detalhe a mais, que a entrada do nosso pet foi pela Alemanha, e a Alemanha é um dos países aqui da União Europeia onde pede a chancela física. No caso, o CVI ele sai com uma chancela online mesmo, que a grande maioria dos países aqui da Europa já aceita, só online mesmo, impressa e já está ok. Porém, a Alemanha ela exige uma chancela, um carimbo físico desse CVI. Então, depois do CVI pronto, a gente teve que imprimir tudo e levar o CVI até o vigiário mais próximo da nossa região, né, amor? Isso. E assim, gente, eu vou deixar aqui na descrição o e-mail do Agro, do aeroporto, para que vocês possam enviar e-mail para eles caso tenham alguma dúvida. Normalmente eles demoram para responder no máximo um dia, mas é sempre bom mandar mensagem para garantir, tirar alguma dúvida. E sempre, além desses documentos que estão ali no site do Gov, vocês também têm que pesquisar sobre a companhia aérea que vocês vão transportar o pet de vocês. Liga para lá, olha em site,
pesquisa na internet quem já viajou com essa companhia. Também é importante que vocês olhem o país que vocês vão entrar. Porque, por exemplo, se a Kenny tivesse vindo do Brasil e parado aqui em Portugal, ela não ia precisar da chancela física, mas como foi pela Alemanha, ela precisou. Então, assim, é até bom que vocês façam coisas a mais no documento, na documentação, que vocês possam se precaver, do que, tipo, chegar lá e o gatinho, o cachorrinho não conseguir embarcar por uma coisa mínima. E assim, eles batem o pé e não deixam entrar, sabe? Mas basicamente, com a chancela física, o último passo que deu, no caso, a última etapa seria mandar um e-mail aqui para Portugal, no específico pro aeroporto onde o gatinho vai entrar 48 horas antes, com alguns dados lá que eles pedem, com os dados de quem está transportando o gatinho e os dados do gatinho, avisando mesmo a chegada dele. Daí, no caso, 48 horas antes, no mínimo. Eu também fiz uma ligação pro aeroporto do Porto, que foi onde ela desembarcou, e conversei com a mulher, eu expliquei certinho, pra garantir mesmo que essa solicitação tinha chego até a pessoa certa, basicamente, sabe? Pra não ter nenhum erro. Mas ele sempre responde o e-mail dizendo ok, tá tudo certo com a documentação e a gente já permitiu, no caso, a entrada do animalzinho. Sim. A Alemanha não solicitou nada, basicamente, Não. somente a chancela do CVI carimbada. A gente viajou pela Lufthansa, tá, gente? E a Lufthansa, a caixinha de transporte deles, que é autorizada no porão, ela é a mesma que tá ali nas regras da IATA. Porém, a gente comprou uma caixinha que é autorizada pela IATA, e eu acabei descobrindo algumas horas antes do voo que para fazer esse voo internacional no porão, a caixinha tem que ser parafusada. E a caixinha não veio parafusada, mesmo sendo a caixinha autorizada pela IATA. No caso, a caixinha ela desmontava no meio. Daí, na hora do aeroporto lá, que a gente descobriu que não podia ser trava plástica, tinha que ser mesmo parafuso trancando essas duas partes da caixinha. Então, no caso, essa foi uma correria que a gente não fez, na verdade. Quem fez foi o meu primo. Ele teve que correr o aeroporto a procurar alguém para poder parafusar essa caixa. Até que ele encontrou um chaveiro, não foi? Que daí o chaveiro colocou ali 4 parafusos e daí pôde seguir viagem. Porque assim, a própria caixinha, ela tem os lugares pra gente colocar o parafuso. Só que infelizmente... Meu Deus, quebrou tudo. Ó, gente, a caixinha que é autorizada é essa aqui. E olha, o buraquinho ele veio, o buraquinho do parafuso. Porém, ela não veio com parafuso, então vocês mesmos podem comprar o parafuso e aplicar. E assim, gente, outra coisa que é importante sobre a caixinha de transporte é que a Lufthansa, por exemplo, ela pede que o animalzinho possa ficar em pé na caixinha e possa girar de forma confortável. Se for aquelas caixinhas menorzinhas, não vai poder voar, eles têm que achar que é confortável pro gatinho ou pro cachorro. Mas basicamente nesse sentido de qual tipo de caixinha, isso aí tu vai ter que olhar mesmo com a tua companhia aérea, porque depende, cada companhia aérea pede uma coisa. Exatamente. Se for voo com escala, fica um pouco pior que a nossa, no caso, era todas as exigências da Gol, que seria de Santa Catarina até São Paulo, e depois todas as exigências da Lufthansa, que seria o voo internacional. Então tem que ser as duas companhias aéreas o mesmo tipo de caixinha, porque às vezes uma pede uma caixinha menor, outra pede uma caixinha maior e não tem como fazer a escala. Então tem que olhar bem isso aí, ver certinho, ligar antes. Olha no site, exatamente. Porque eu fui muito atrás de todas as informações, eu liguei mais de uma vez para todas as companhias e ainda assim teve falta de informação, coisas que eu descobri de última hora e a gente deu muita sorte da Gol não ter visto que estava sem parafuso, porque se eles batessem o pé que sem parafuso não podia. Mas a Gol não era uma exigência o parafuso, no caso. Eu não achei. Pra Gol não era uma exigência, a Gol não fazia praticamente uma exigência. Eu não achei a exigência, mas a gente nunca sabe. Isso, no caso, seria o pet no porão, que foi o nosso caso. Então, se for o pet na cabine, obviamente não é essas caixinhas aqui, daí é outro tipo de caixinha e é outro tipo de exigência das companhia aérea, então tem que ver aí o que elas pedem no caso. E sobre o valor das passagens, eu até anotei aqui, ó. O voo de Florianópolis até São Paulo no porão foi R$850,
mas na cabine seria em torno de R$250. Eu sei porque eu dei uma pesquisada, tá, gente? E a passagem de São Paulo para a Alemanha e da Alemanha para Portugal foram €190. Convertendo, deu R$1.064. Esse valor de R$1.064 não deu de parcelar, tu tem que pagar lá no dinheiro ou à vista no cartão. Na hora, no caso. Na hora. Então, assim, não tem como parcelar, a gente só conseguiu parcelar a da Gol, que foi o voo nacional. E a Lufthansa, eles falam que o valor pode ser de 190 até qual que é o outro valor? Até outro valor mais alto lá que eu não lembro agora. Isso na verdade, o que acontece? Caixinha, até o tamanho que foi a nossa caixinha, o transporte é €190. E aí, se tu fizer uma caixinha maior, o valor é diferente. Só que lá na hora eles podem acrescentar um valor. Isso. Só que não sei se é por conta da caixinha. Se eles achar que tem que dar um valor, eles vão ter que botar outro valor. E o valor é de €210. Não é cuidados do pet, não é? Exatamente. Coisa assim. Eu acho que é tipo cuidados da viagem. Eu preciso mexer, fazer algum tipo de manutenção assim, eles cobram essa taxa extra. Então essa taxa já tem que estar preparada pra gente, não cobrou no caso, mas poderia ter cobrado. Sempre qualquer voo que vocês for fazer tem que se precaver, tem que, gente, vasculhar até não dar mais e fazer coisas até a mais pra que, tipo, não tenha nenhum erro, nenhum nada, exatamente. Sabe? Aí depois de tudo isso, a gatinha chegou em Portugal, no aeroporto de Porto. Eles fizeram uma avaliação veterinária que custou €40. Essa avaliação é obrigatória e convertendo deu R$224. Depois de tudo isso, a nossa gatinha chegou aqui na nossa casa, né, amor? Exatamente. Ela já estava doente, ela tinha... É como se fosse uma leucemia dos gatinhos, no caso. Ela com uma anemia bem forte. Uma anemia bem forte. Só que como o organismo dela não tinha... não produzia mais essa glóbulo branco, algo nesse sentido, então meio que ela já não tinha muito o que fazer, mas mesmo assim a gente tentou de tudo. Mas depois de uns 4 dias aí que ela chegou aqui, ela acabou falecendo. A gente levou aqui no veterinário e tudo também. Mas mesmo não tinha o que fazer, a única coisa que o veterinário falou que tinha era fazer transfusão de sangue para poder aumentar, no caso, um pouco mais o tempo dela, mas nada poderia ser feito, no caso, para curar. Infelizmente, tipo, não deu tempo nem da gente fazer a transfusão de sangue, né? Que o exame da anemia saiu em um dia, ele fez a solicitação de outros exames, a gente fez para saber se essa anemia era grave ou não. Ela faleceu no outro dia, comecinho da tarde, e final da tarde saiu o resultado do exame, que realmente não tinham o que fazer pra fazer com que ela melhorasse, né? Mas é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição os passos, resumidamente, só pra vocês conferir. Vou deixar também o link da assinatura eletrônica e do CVI ali pra vocês pesquisar, dar uma olhadinha no site do Gov. E além disso, eu também vou deixar o e-mail do agro do aeroporto, para caso vocês tenham algum problema, é só enviar e-mail para eles, tirando a dúvida de vocês. E eu acho que é isso, né? Basicamente, o processo inteiro foi esse. A gente tentou explicar da melhor forma possível, de uma forma mais detalhada, para que realmente tire a dúvida de vocês, para que realmente ajude vocês de alguma forma. É isso. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado.